São 7 horas e 19 minutos. 7 e 19, RB News pela rede Bandeirantes de rádio. A gente vai conversar agora com o Dr. Roberto Botelho, que é médico cardiologista intervencionista e diretor da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. A gente tem falado muito sobre grupo de risco nessa época agora de coronavírus. E os pacientes com insuficiência cardíaca, com problemas cardíacos, estão no chamado grupo de risco, e a gente vai entender mais sobre isso com o Dr. Roberto Botelho. Como vai, doutor? Boa noite. Tudo bem, Zaidan e Capriotti? Boa noite. Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado por nos atender, viu? Eu que agradeço, é uma honra. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, o senhor tem acompanhado aí pacientes cardiológicos e que se contaminam com o coronavírus? Já dá para ter um balanço aí da sua análise de como o vírus está atacando os portadores de doenças coronarianas aqui no Brasil? Nós temos, como Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, discutido com os colegas dos epicentros, Itália, China, Inglaterra, Estados Unidos, que nos dá mais experiência do que o Brasil, que está numa fase ainda inicial. Mas sim, eles são uma população de risco. O cardiopata, ele tem um risco aumentado, e as complicações que a gente mais tem visto no mundo inteiro são complicações do vírus e o que nós chamamos de correlato. É o fato daquele paciente cardiopata não receber o atendimento porque os hospitais estão saturados com doentes do vírus, ou os pacientes têm medo de ir no hospital e um paciente que tem um infarto retarda a sua chegada. Esses são os grandes problemas. Aliás, doutor Roberto, boa noite. A gente sabe que as prioridades são estabelecidas, há uma grande preocupação em atender aqueles que apresentam sintomas mais sérios, né, relacionados ao vírus, mas claro, outras pessoas continuam dependendo do atendimento médico e muitas vezes do atendimento hospitalar. Em muitas cidades simplesmente não há consultório para o sujeito ir, os consultórios estão fechados e resta o hospital. E aí a grande dúvida, quando ir ao hospital? No caso do paciente que tem um problema no coração, em que situação ele deve abandonar a ideia de adiar a ida ao hospital e deve procurar assistência médica nesse período? Essa pergunta sua é importantíssima, foi um alerta que os italianos nos fizeram. O paciente cardiopata que sabe que tem o problema, ele já conhece o sintoma. Agora, o sintoma do infarto, que é a dor no peito, com falta de ar, aquela dor insuportável, com sudorese, palidez, esse não pode perder tempo. Por quê? Cada meia hora aumenta em 7% a mortalidade anual. E metade dos que morrem de infarto morrem antes de chegar no hospital. E um outro dado muito importante para compartilhar com o seu ouvinte: a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um site que é o Cardiômetro. Ele mede o número de mortes por infarto no Brasil. O ano passado, morriam 40 pessoas por hora. 40 pessoas por hora de evento cardiovascular. Isso continua. Então, o problema cardiovascular, ele é muito maior do que o problema do Covid. O problema do Covid é a velocidade com que ele se instala. Então, ele tem que ir para o hospital assim que esses sintomas de dor no peito, falta de ar, o acometem. Ele tem que ir rápido para o hospital, porque ali essa hora é de ouro. Mas eu queria também chamar a atenção para quem nos ouve para um aspecto muito importante. Há um grande autor que escreveu A Biologia da Crença, Bruce Lipton. E é muito importante que a gente trabalhe a mente, que a gente busque o otimismo, que a gente não padeça do medo. Porque o medo pode ser maior que o vírus. Eu sei que não é fácil ter tranquilidade nesse ambiente, mas nós temos que trabalhar muito a mente, com meditação, expansão da consciência, para que a gente diminua o estresse imanente dessa situação. O estresse é muito grande, mas uma grande parte do problema é ele próprio estresse, e não o vírus. E otimismo é parte da receita para a gente superar.
Eu acho que nós vamos enfrentar problemas, mas o Brasil consegue achatar a curva de São e com otimismo traz lucidez para tomar as medidas nesses momentos difíceis. Eu imagino o cardiopata que está em casa nesse dilema: vou para o hospital, fico em casa, corro do vírus, o que eu vou fazer? Doutor, o senhor está tocando num ponto que é importante, né? As pessoas estão mesmo com medo de sair de casa e com medo ainda maior de ir para o hospital, né? De contrair a doença no hospital. A gente tem no Brasil, no Brasil e no mundo, claro, né? Hospitais que são dedicados à cardiologia, que são hospitais que se dedicam exclusivamente à cardiologia. Esses hospitais, pelo que o senhor tem de conhecimento, vão continuar tratando somente de doentes cardiológicos, ou esses hospitais também vão receber doenças relacionadas ao coronavírus? Depende de centro para centro, mas o que tem acontecido, o Ministério da Saúde está monitorando isso, e ele tem recrutado a maioria das UTIs para que se disponibilize para esse pico de infecção. Então, não haverá hospital dedicado a isso. Os hospitais têm que disponibilizar os seus leitos para o Ministério para que haja uma gestão. A maior urgência agora é dos pacientes que vão precisar de intubação e de ventilação com respirador artificial. Então é muito difícil que a gente tenha hospitais dedicados. Mas, aí vem um alerta importante. Os hospitais criam fluxo que protejam os pacientes exclusivamente cardíacos. Então os pacientes que vão... Há hospitais que separam as UTIs e tomam cuidados, dentro da medida do possível, tomam cuidados para proteger esses pacientes que sejam só cardiopatas. E um outro aspecto: se o cardiopata chega precocemente ao hospital, ele consegue ser tratado, ele consegue ficar num quarto em vez de ir para a UTI, ele consegue ter alta mais precoce. Há muitos dados na literatura que quando a gente atende esse paciente nas primeiras 2 horas, ele consegue ter um tempo de internação de 2 dias. Então, nesse aspecto, nós estamos com um inimigo comum, temos que ter lucidez e o tempo nos ajuda. Correr para o hospital, o que tiver relação com o paciente geralmente sabe qual hospital que ele é atendido. E dentro desse hospital não haverá, então, um hospital exclusivo, mas haverá um fluxo dedicado para esse paciente, que ele seja tratado rápido e saia do hospital. Doutor Roberto Botelho, por aquilo que vocês têm ouvido de seus colegas na Europa, inclusive, principalmente na Itália, né, onde os números são dramáticos, eu não sei se já é possível responder, mas os pacientes que contraíram coronavírus e tiveram problemas pulmonares ou cardiológicos, ou que já tinham esses problemas anteriormente, o vírus deixa sequela, seja nos pulmões, seja no coração? Sim, até essa informação já está sendo bastante estudada com as necrópsias e com a evolução, já tem evolução tardia dos pacientes. Felizmente, a sequela, ela acontece naqueles pacientes graves que ficaram entubados por muito tempo, e já há trabalhos mostrando que chegam a perder 20% do pulmão. Então há sequelas para o pulmão, predominantemente, e pode haver essa infecção, ela pode infeccionar o músculo do coração, levando a miocardite, e pode haver sequela com uma diminuição da força do coração. Felizmente, eu repito, é uma incidência muito baixa. É uma incidência que eu diria, perderia 20% do pulmão de 2% dos infectados. Então, a incidência baixa, mas há sequela sim. E quanto mais grave a infecção, quanto mais grave o acometimento pulmonar, maior a chance de destruição de alvéolos. Doutor, o senhor já tem dados, quer dizer, já números relacionados a portadores de cardiopatia que contraem o coronavírus e que não conseguem sobreviver? Porque muitos ouvintes nossos que podem ter aí um problema cardíaco, assustados, se eu pegar essa doença, se eu me contaminar com coronavírus, é uma sentença de morte, eu não sobrevivo. É isso mesmo ou há recuperação mesmo para aquele paciente que tem um problema cardíaco? Não, a gente precisa passar uma mensagem de otimismo, porque o paciente cardiopata que esteja compensado, ele tem uma resposta melhor.
E nós sabemos que à medida que a gente vai somando fatores de risco, a idade em anos, essas comorbidades como diabetes, como a doença cardíaca, como a hipertensão arterial mal controlada, todas elas somam para agravar o quadro. Mas, quando essa pessoa ela tem o seu problema controlado, e muitas pessoas têm um problema cardíaco que foi tratado e foi totalmente revertido, e o coração tem uma função normal, a pessoa fez uma angioplastia, que tratou uma válvula, ele tem uma função normal. Então, ele é taxado de cardiopata, mas o seu músculo está normal, a sua válvula está normal. Ele vai reagir bem. O problema é aquele paciente que tem um déficit na função do coração. Esse tem um risco aumentado e por isso ele tem que reforçar, as famílias têm que reforçar o isolamento. Para esse aí não pode, a gente tem que evitar o máximo que ele se contamine. E outra coisa importante, em se contaminando, que ele consiga chegar num hospital que possa atendê-lo, que tenha recursos, que tenha... O problema que a gente está vivendo é a falta de leitos, a falta de equipamentos, e a falta de profissionais, porque a força de trabalho está sendo acometida. 20% dos contaminados pelo mundo são profissionais de saúde. Então os hospitais estão tendo dificuldade de ter médicos para suprir as escalas. Então aí esse paciente, quando ele chega nesse hospital no momento de pico, ele não consegue ser atendido adequadamente. Então esse é o cuidado que nós temos que ter para reforçar para essas pessoas que fiquem no isolamento, que evitem o contato, porque se a gente achatar a curva, nós teremos melhores condições de atender e dar alta. Felizmente, nós temos tido a felicidade de ver pacientes terem alta e sair do respirador para casa. É preciso ter condição. Eu acho que o maior desafio que o Brasil vai viver e que a Itália nos ensinou, que a Espanha está nos ensinando, é o sistema de saúde não conseguir acolher essa pessoa. Além de falta de material, falta de profissionais. Esse é um problema bem sério, né? Estava vendo agora há pouquinho uma informação que o Hospital Sírio-Libanês, que é um dos mais importantes aqui de São Paulo, já tem dezenas de profissionais afastados por conta da contaminação do coronavírus. Então esse realmente é um problema muito, muito sério. Deixa eu pedir só um instante da sua atenção, doutor, só para um resumo do que disse agora há pouquinho o presidente dos Estados Unidos. Ele fez um pronunciamento à nação há instantes e anunciou que o país conseguiu produzir um teste para o coronavírus que fica pronto em 5 minutos. Segundo Donald Trump, a ideia é começar a usar o exame a partir das próximas semanas. Em coletiva na Casa Branca, o chefe do executivo também disse que 1.000 pacientes em Nova York estão sendo tratados com a cloroquina. De acordo com ele, dependendo do resultado, o medicamento poderá ser enviado para todos os estados do país, Aidan. Pois é, aliás, a respeito disso, Dr. Roberto Botelho, que o Capriotti disse agora, são dois assuntos muito importantes. Primeiro, com relação ao teste, né? Então ele falou desse teste que pode trazer a resposta em 5 minutos, né, Capriotti? Disse exatamente, Trump, né? Exatamente. 5 minutos. Agora, por outro lado, inclusive ontem o ministro Mandetta chegou a ressaltar isso, que é preciso tomar cuidado, ou seja, o teste ele pode ser muito rápido, ele dá a resposta rapidamente. Porém, ele só vai de fato dar a resposta correta depois de alguns dias. Ou seja, se a pessoa se contaminou ontem, o teste hoje pode dar negativo, né, doutor? A colocação de vocês, eu estou acompanhando de perto, isso foi desenvolvido por um laboratório americano, o Abbott, e realmente é um laboratório de muita tecnologia, de muita ciência, de muita credibilidade, e o teste que ele desenvolveu é um teste que detecta anticorpos. De fato, é preciso que a pessoa já tenha um tempo para que esses anticorpos se apresentem, foi o que o Mandetta falou ontem, mas esse teste tem um fator crucial para a nossa estratégia de enfrentamento. Qual é? Os países que melhor enfrentaram o problema foram aqueles que testaram, porque testar significa identificar o contaminado e ter uma estratégia seletiva para o contaminado. Hoje nós estamos fazendo uma estratégia global e deixando pessoas que não estão contaminadas fora do trabalho. Então o teste traz um elemento muito importante, não só para a saúde, mas também para a economia. E na saúde nós conseguimos identificar inclusive os profissionais que estejam contaminados, para separá-los e fazer uma gestão. Então, o teste é uma notícia muito, muito boa. O segundo ponto da cloroquina,
nós temos acompanhado e como Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, estamos participando junto com as lideranças do estudo multicêntrico nacional para testar cientificamente os efeitos da cloroquina. Quando a gente faz o estudo, como foi apresentado pelo francês, esse estudo é de geração de hipótese. Ele gera uma hipótese de que é possível que o efeito seja bom. Para confirmar essa hipótese, nós submetemos ao método, que é a randomização, a aleatorização. De fato, a finalização mundial que nós tivemos, e eu tive pessoalmente de relato de colegas da Inglaterra, da Itália e dos Estados Unidos. Hoje mesmo vi um trabalho com 80 pacientes que usaram a cloroquina e que tiveram uma negativação dos marcadores. Então, há uma expectativa muito boa para isso, muito boa da cloroquina, mas ela precisa ser testada. E outro alerta que nós temos que dar para as pessoas, e aí vocês com essa comunicação de massa da Band ajudam muito. Ninguém pode utilizar esse remédio sem orientação médica. Por quê? A cloroquina, ela alarga o eletrocardiograma e provoca morte súbita. Quando associado com azitromicina, isso é potencializado. Ela pode levar a problema de retina, cegueira. Então, esse remédio não pode ser usado preventivamente. Ele tem que ser utilizado em situações muito específicas que a relação de risco-benefício justifique. Então é muito importante que as pessoas não usem sem orientação médica, porque o remédio pode matar. Agora, e a gente deve ter resposta rápida, porque as randomizações estão sendo feitas com muitos pacientes ao mesmo tempo pelo mundo. Se a gente tiver essa resposta e o modelo estatístico provar que, de fato, há relação de causa e efeito na alta precoce desses pacientes e na cura, aí sim nós teremos condição de melhorar. E também a ciência está produzindo tanta informação, tantas moléculas, que eu acabei de receber uma notícia da China que estão desenvolvendo um tratamento baseado em nanopartículas que tem conseguido neutralizar o efeito do vírus. Qual o recado que eu dou para os seus ouvintes? Essa era de colaboração 4.0, que é a pesquisa clínica em plataformas globais digitais, ela nos permite fazer em um mês o que antes a gente levaria 5 anos. Então a coleta rápida de informação, a colaboração mundial de um canto a outro do planeta, ela permite com que uma descoberta na Rússia chegue ao interior do Brasil em segundos. E a nossa capacidade de testar e colocar uma massa crítica de pesquisadores para confirmar que aquilo é real, também está se movendo muito rápido. Isso me enche de otimismo e eu volto àquele ponto. Nós temos que levar otimismo para as pessoas. Temos um problema para enfrentar, sim, vamos enfrentar e vamos sair dele mais forte. Aliás, doutor Roberto Botelho, uma observação e uma pergunta. Essa advertência que o senhor faz é fundamental, né? Porque nós vimos nas últimas semanas pessoas procurando medicamento, sem orientação médica, correndo risco, talvez até de morte, como o senhor alertou, porque há uma consequência para o coração. Ou seja, é um medicamento para ser administrado em ambiente hospitalar, por determinação de médicos, em casos específicos. Ao mesmo tempo, começou a faltar o medicamento para quem precisa, para quem já usava para problemas dermatológicos, etc. E, por outro lado, gente se aproveitando, quem tem de alguma maneira esse remédio para vender e jogando o preço lá em cima, né? A velha lei da oferta e procura. Então, essa advertência é informação fundamental que o senhor traz. E aí uma pergunta, quer dizer, a gente sabe, como o senhor frisou agora, ainda mais um problema que atinge o mundo todo, talvez até tenhamos rapidamente a vacina, porque a China, os Estados Unidos, Israel, a Alemanha, estão todos procurando essa vacina e, obviamente, talvez todos cheguem a uma resposta positiva. E, ao mesmo tempo, para quem já contraiu a doença, não é caso mais de vacina, mas de tratamento, essa é a resposta importante. E se de fato, ao fim, tivermos o sinal positivo, inequívoco, de que o remédio é bom sim para determinados casos mais graves, o anúncio feito até pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o laboratório do Exército estava embrenhado aí na produção desse medicamento, isso pode garantir que não haverá falta do produto, se de fato a resposta a essas indagações, se a resposta for positiva, que de fato o remédio é bom? Eu estou muito tranquilo com relação a isso,
porque o Brasil produz esse medicamento, que ele é muito usado para malária. E como é um medicamento de baixo custo, não havia muito interesse global de produzir um remédio de baixo custo. Por isso o Brasil, ele criou a sua estrutura para produzir. Então sim, o governo brasileiro tem condição, e o Exército brasileiro tem condição, e o Brasil pode ser um fornecedor para o mundo. Não haverá dificuldade de suprimento desse remédio para essa situação. O governo está acompanhando. Eu quero aqui cumprimentar o Ministério da Saúde, porque é um ministério que está trabalhando com dados e está usando o Big Data e está colaborando com grandes instituições como o Imperial College, como Harvard, e estão lidando com ciência. Eu estou observando muito de perto a conduta do Ministério da Saúde como um todo, o seu secretário executivo, o ministro e todas as inteligências que estão ocupando o escritório do Ministério estão trazendo um trabalho importante, e o Brasil vai se destacar com uma relação de infraestrutura para resultado, porque o Brasil tem muito pouca infraestrutura de saúde, muito pouco investimento de saúde. Historicamente, teve uma rede sucateada e está tirando água de pedra. E o que o ministro está fazendo, o que o Brasil está fazendo, o que vocês estão fazendo, que é uma comunicação educativa, eu acho que nós, como sociedade, estamos tirando água de pedra e vamos enfrentar esse problema com os poucos recursos que temos, mas eu acho que com resultados interessantes. O senhor é a favor dessa quarentena, da reclusão? O senhor é a favor dessa medida adotada pelo governo do estado de São Paulo, especialmente, não é? Sim, esse é um ponto interessante, que como médico e convivo com vários países, eu tive momentos de convicção que não deveria seguir a quarentena, porque o impacto na economia seria muito grande e a estatística da infecção era para uma parcela pequena da população. Mas vivendo o problema dentro de hospitais e vivendo com os colegas de fora, a minha percepção foi mudando. E aí vem um recado que o próprio Trump falou. Essa infecção, ela é dinâmica, e nós temos que acompanhar essa infecção com humildade, coletando os dados e tomando decisões temporais a cada dia. Então hoje eu sou absolutamente favorável a uma quarentena rígida. Agora, à medida que nós conseguimos achatar essa infecção e virmos diferença entre regiões do país, porque há cidades que não tem nenhum contaminado, nós podemos monitorar, aí vem a importância dos testes, nós podemos deixar áreas do país produzindo e os epicentros com bloqueios maiores. Isso tem que ser dinâmico, tem que ser constante. Na China, estão monitorando as pessoas com aplicativos móveis. E o Brasil também. Nós já temos dados do Brasil que 67% dos brasileiros estão respeitando através do segmento de aplicativos móveis. Então, eu te respondendo, eu hoje, que é domingo, eu concordo com uma quarentena rígida, mas nós temos que acompanhar dia a dia, porque haverá momentos de flexibilização em diferentes regiões do país. Muito bem, muito bem. Podemos liberá-lo, Zaidan? Sim, só agradecer. Pergunta? Muito importante, esclarecedora a entrevista, Capriotti. Sem dúvida. Dr. Roberto Botelho, cardiologista intervencionista e diretor da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Muito obrigado por nos atender aqui, Dr. Roberto. Uma boa noite ao senhor, uma boa semana. Até a próxima, viu? Boa noite e parabéns por comunicar bem com o seu público.